Parece que é evidente a ação do Espírito Santo, né? Que muita coisa dessa música tem a ver com o que eu vou dizer. E o texto que está aí projetado é o texto que traz a base para a nossa palavra de hoje. João capítulo 15, versículo 2. Nesse capítulo, Jesus começa a dizer esse ensino maravilhoso que tem sido base para essa nossa caminhada no ano passado e continuamos esse ano, porque não terminou ainda o assunto. Né? Jesus diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, o viticultor, o que plantou a videira, né? E vocês são os ramos, dirigindo-se aos seus discípulos. E nesse contexto também ele diz: olha, sem mim vocês não fazem nada. Por conta própria vocês não conseguem coisa alguma. Por isso é preciso, é mistério que a gente prime por estar na videira. Se não estiver conectado na videira, nada feito. E esse texto, ele vai nos dizer: todo o ramo que estando em mim não dá fruto, é cortado. E todo o ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. O objetivo da poda é produzir mais. Então a pergunta que eu trago nessa meditação de hoje é: será que a poda é dolorida? Será que a poda dói? Há um tipo de dor que existe na vinha de Deus, que vem porque fizemos um ótimo trabalho e por conta disso um futuro maravilhoso e glorioso está pela frente. Essa dor é exatamente essa poda que se chama. E nós vamos entender um pouco mais hoje à noite, onde talvez em algum momento nós tenhamos sido podados, ou estejamos sendo podados, ou venhamos a ser podados. Vamos tentar entender isso um pouco. Um viticultor que vai cuidar da sua parreira, da sua videira, ele examina anualmente cada ramo da sua vinha. E ele procura saber o que é necessário para que esse ramo produza mais, para que possa trazer mais frutos. E vai ver o que é necessário fazer para que isso aconteça dessa maneira. E o que absolutamente não é necessário, ou já se percebe que nada produz, será cortado. Cortado porque não tem nenhum sentido ficar ali. Isso envolve a videira como um todo. Esse cuidado o viticultor tem com toda a sua videira. O significado na língua grega, que traz a palavra poda, ele poderia ter uma outra tradução, que é limpa. Poda seria limpa, tira aquilo que não é necessário. E uma certa feita eu trouxe aqui um exemplo de um ramo de videira. Eu não trouxe de novo porque chegaria murcho aqui, ficar então depois, mas a ideia é exatamente essa. Para quem conhece pode ver o que eu estou dizendo. O ramo da videira começa a crescer, quando começa a brotar, e depois de um certo tamanho, 40, 50 centímetros, você percebe se vai dar ou não vai dar um cacho de uva naquele ramo, nesse tamanho. Esse ramo vai crescer até não querer mais, né? Vai cobrir Paripe inteira, né? Não tem problema não. Mas se nesse tanto assim, ele não apresentar o cachinho, não produz mais cacho, coisa nenhuma, nesse pode crescer quilômetros.
Então o viticultor vai o quê? Vai olhar se naquilo que já nasceu um tanto assim, cresceu um tanto assim, se tem cachinho de uva ali ou não tem. Se não tem, ele pode cortar cá junto da base, porque não vai produzir nada. Pelo contrário, vai tirar a força da videira. Mas aquele outro que tem um ou dois ou mais cachos de uva ali, esse então ele limpa. Como é que ele pode limpar isso aí? Cresceu até aqui, ele vai continuar crescendo. Ele pode tirar aqui esse pedaço, que não prejudica essa parte que está aqui. Essa uva vai continuar crescendo, vai continuar produzindo, e a videira não tem que mais fornecer alimento para esse restante aqui que não produziria nada, a não ser sombra. E a sombra debaixo de uma videira é maravilhosa. Eu fui criado debaixo disso, né? Eu sei muito bem como é que é isso aí. Uma sombra extraordinária. Mas esse pedaço mais aqui, daqui para frente, só serviria para produzir sombra. Não mais para produzir qualquer outro cacho de uva daí para frente. Não sai mais. Então essa é a ideia. Limpa esse que deu fruto. Essa é a poda. Então, será que dói ou não dói? E se nós observarmos a nossa caminhada enquanto vida cristã, nós vamos ver que nós temos ciclos na nossa vida. Esses ciclos da nossa vida espiritual, experiência espiritual, eles estão talvez similares a estações do ano. E nós temos regiões no país, no caso do nosso querido Brasil, onde essas estações do ano são mais nítidas, mais identificadas. Nós aqui no Nordeste não sentimos tanto isso, porque às vezes é inverno, na estação do inverno, mas o calor continua, então não tem muito inverno por aqui, né? Esses nobres aí que passaram um tempo no Rio Grande do Sul perceberam que lá é diferente, né? Lá o inverno é inverno mesmo, né? E aí, então as estações são mais identificadas, né? E a nossa vida, ela acontece muitas vezes assim, uma vida mais ou menos cíclica também, né? Cada estação do ano tem a sua função específica, porque a produção daí para frente, na próxima estação, muitas vezes depende de como foi a estação anterior. E aí essa coisa cíclica vai continuando a acontecer dessa noite. Então, a dor da poda, ela não tem a intenção de causar dano. Veja, entenda bem isso aí. A dor da poda não tem a intenção de causar dano. Não tem a intenção. Mas qual é a intenção? É trazer o ramo, no caso nós, em relação a Cristo, trazer-nos para o foco, para aquilo que nós realmente precisamos ser, ou devemos ser, e Cristo espera que nós sejamos. Essa é a intenção, visando estimular-nos a produzir o máximo que esteja ao nosso alcance. Isso quando nós estamos com essa certeza absoluta de que nós estamos ligados à videira que é Cristo. Que se não for isso, nós não fazemos nada. Jesus disse, sem mim, vocês não fazem coisa alguma. Então, vamos não esquecer isso, né? A poda significa um compromisso do viticultor com o nosso futuro. Deus cuida de nós e por isso muitas vezes passa por esse processo para que nós possamos ter a certeza de que vamos produzir mais, porque Ele está tendo esse cuidado de nós. Se Ele não se importasse conosco, Ele não nos submeteria ao processo da poda. Mas porque Ele se importa conosco, então a poda acontece. Então Ele se preocupa conosco. Então, quando Deus nos poda, nós somos forçados a viver aquele momento. Somos forçados a viver aquele momento em que estamos submetidos a essa poda. Quanto mais sucesso no passado, maior a nossa tendência de vivermos em função daquele sucesso. Eu fiz isso. Não, isso que foi feito não vai perder o seu valor, não. Mas eu não posso ficar preso àquilo lá. Você já ouviu a expressão que águas passadas não movem moinho? Então, o sucesso no passado não vai fazer com que você tenha sucesso no presente, se não tiver cuidado com a sua caminhada agora, se a poda não for feita.
no momento presente. Então, o passado pode, às vezes, tornar-se um peso, ao invés de ser um estímulo. Isso é importante que nós venhamos a entender. Porque, para que o presente possa, talvez, a ser a impedir uma satisfação das próximas fases da nossa vida. Ter esse cuidado é importante. Assim, e por causa disso, o agricultor corta, poda, para nos fazer viver esse momento permanecendo na videira. Também com certeza de que nós devemos ser, de certa forma, exercitados e devemos buscar a produzir o máximo. É isso, esse é o propósito de Deus para a nossa vida. A ideia de levar pessoas boas a passar pela dor, a fim de que algo melhor ainda surja, não é uma ideia nova entre os servos de Deus. Não é. Nós encontramos histórias na Bíblia, e são muitas, que nos mostram isso. E a Bíblia está cheia disso. Eu quero trazer 2 exemplos aqui, que eu poderia chamar de JJ, porque são de Jó. José e Jó. Como disse, outros exemplos nós temos, mas nós vamos ficar a esses 2 aqui. Ambos foram severamente podados. Severamente podados. E a única coisa que lhes restava e que lhes era possível viver e fazer naquele momento é viver o momento que estavam vivendo. Eles não tinham outra solução. Não tinham outra alternativa. E olha, milhões de pessoas têm sido alimentadas espiritualmente pelo exemplo desses 2 homens. Milhares e milhares de vezes eles têm sido citados como exemplos. Sem dúvida alguma. Isso, alimentados espiritualmente, falando, como eu disse, pelo fruto dessas podas que eles sofreram. Por outro lado, certamente milhões estão tremendo de medo, dizendo que Deus me livre de passar por uma situação assim. Eu não sei se eu suportaria passar o que José passou e que Jó passou. Então, um dos objetivos da poda é provocar uma espécie de alargamento da alma e do espírito da pessoa. Fazer com que ele realmente cresça nesse sentido, visando preparar essa pessoa para o que pode vir depois, para o que está por vir, para o que ainda vai acontecer. E ao que parece, isso aconteceu de uma forma muito especial na vida de José, que estava sendo preparado para aquilo que viria depois. Deus dá a José um sonho. Interessante que esse sonho que José teve, na verdade 2, quem interpretou o sonho foram os irmãos e depois o pai. José teve o sonho, contou o sonho, e logo veio de lá a resposta: está pensando que vai dominar sobre a gente? Isso não é muito pretensioso, não? Quando ele conta depois que viu também 11 estrelas mais o sol e a lua, o pai diz: espera aí, pai. Aí já está apelando, né? Que história é essa? Você vai dominar sobre nós também, seu pai e sua mãe? José não está nem aí. Ele teve o sonho e seguiu a vida. Quem interpretou o sonho foram os outros. Ele aceita o sonho, como disse, mas continua a viver a sua vida como se o sonho não existisse. Mas aí então, a tesoura da poda aparece de uma forma muito terrível, uma terrível injustiça, vinda por meio de pessoas que jamais deveriam ter fechado seus corações para José. Pois, no primeiro momento, a primeira poda que ele sofre, as pessoas ligadas à sua família são as que são os instrumentos para essa poda ser levada a efeito.
E com muita frequência, a tesoura de poda que Deus usa é muito pessoal e pode nos surpreender de uma forma profunda e grande. Profundamente e grandemente podemos ser surpresos com a forma que Deus usa. É tão íntima que só nos resta recorrer ao próximo Senhor por meio da nossa dor, porque as pessoas que deviam nos confortar não o fazem. Muito pelo contrário, como disse, elas são usadas como ferramentas no uso da tesoura da poda. Como se não bastasse José ter sido podado por sua própria família, Deus usa vários outros níveis de injustiça, por assim dizer, para fazê-lo focar somente nele, no Senhor, e assim alargar a sua alma. José sofre a dor das mentiras. José sofre a dor da prisão. Sofre a dor de ser esquecido. O copeiro que estava junto com ele na prisão é liberto e ele diz: avisa o faraó que eu sou inocente. Ele é esquecido, fica 2 anos mais na masmorra. Ele sofre a dor da solidão na mão dos egípcios, os quais, apesar de tudo isso, ele serve com amor. E serve fielmente. Mas enquanto o mundo exterior está sendo cortado, amputado, aparado, decepado, enquanto tudo isso, seu mundo interior se expande. Se expande em direção ao único lugar, ao único que poderia trazer realmente satisfação para a sua vida, para a sua alma. E a sua alma cresce em direção a Deus e faz com que uma descoberta fantástica José descobre: Deus é suficiente para mim. A poda nos conduz somente a um destino, qual seja a presença de Deus. Deixe eu fazer aqui uma colocação. Talvez nós precisamos aprender isso de uma vez por todas. Ao invés de perguntarmos, por que isso acontece comigo? Passemos a perguntar, para que isso acontece comigo? O que Deus quer fazer por meu intermédio para que eu esteja passando por isso que estou passando agora? Mas a nossa tendência é perguntar, por quê? Por que eu não fiz nada? José não fez nada. Nada que justificasse o que ele passou. O que ele aprende com tudo isso, Deus é suficiente para mim. E eu quero repetir aqui, a poda nos conduz somente a um destino, qual seja a presença de Deus. A partir do momento que a atenção de José se volta totalmente para Deus, e a sua alma se encontra completamente aberta, apenas para Deus, a direção de sua vida muda. E o que Deus havia depositado em José é agora liberado na vida dele em forma de fruto, abençoando tanto o povo de Deus, tanto a sua família, como aqueles que não eram sua família. A questão da fome mundial naquele tempo, o Egito tinha sido, por causa da revelação recebida por José, já tinha suprimentos. Então José agora ele é o administrador. Ele está mandando na situação toda. O faraó diz, quem lida com isso aí é José. Quem determina é José. O meu anel está na mão dele. Ele vai carimbar o que for necessário. E José abençoa a turma dele, que veio buscar alimento, mas abençoa quem quer que seja, que precisava de alimento.
ele é, portanto, a sua vida, o seu interior foi de tal forma amplamente alargado que ele agora tem condições de abençoar a quem quer que seja. O amor de José é um amor sem limites e sem qualquer acepção. Ele não separa, esse precisa ou esse vai receber e aquele outro não. Não há acepções de pessoas aí quando ele usa. Mesmo porque Deus havia usado aqueles que serviram como ferramentas da poda, eles também foram beneficiados com o amor e a benevolência de José. É um meio pelo qual que Deus recebe maior glória. Sim, porque amar como José amou glorifica mais a Deus do que o próprio José. Porque o autor de tudo isso é o viticultor e não a vara, que é José. A vara é instrumento. Como disse, amar como José amou glorifica mais a Deus do que o próprio José. José não é Jesus e jamais tentou sê-lo. Nunca expressou, aliás, nem conhecia Jesus. Talvez tivesse ouvido falar que Deus falou no ano passado que enviaria alguém, mas não é do tempo da vinda de Jesus, nem dos profetas que surgiram mais tarde. Então José não é Jesus, nunca almejou ser Jesus. Mas não é à toa que com muita frequência José é comparado a Cristo. Como Cristo sofreu sozinho, sem ter feito nada de errado, José sofreu sem ter cometido erro. E como Cristo beneficiaria aqueles que lhe causaram dores, José beneficiou aqueles que lhe causaram dores também. Cristo beneficiou o seu sacrifício na cruz, a quem quer que seja, o que nos inclui, a mim e a você. Fomos beneficiados com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Assim também é hoje na vinha de Deus. Aqueles que têm visto frutos sendo gerados de alguma estação de suas vidas, terão suas almas focadas naquele que é o viticultor. E sendo por meio do tesouro da poda do agricultor beneficiados. Por isso, não pergunte por quê, mas para quê eu passo pelo que eu estou passando. Para quê? Jesus Cristo disse aos seus seguidores: tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz que ele se refere pode muito bem ser a dor que não merecemos. A cruz a que Jesus se refere pode muito bem ser a dor que não merecemos. José não merecia a dor que passou. De forma nenhuma. E essa cruz nos é dada frequentemente para abençoar aqueles que nos causaram dor. É difícil isso? Eu sei que é. Mas é isso que nós precisamos encarar na nossa caminhada. Talvez nós sejamos bênção na vida daqueles que nos causaram dores na caminhada. Aqueles que nós não suportávamos num primeiro momento. Não aguento nem de olhar para a cara dessa pessoa. Quem sabe nós sejamos bênção na vida delas. Quantas vezes será que José pensou enquanto estava na prisão? Assim, eu falei para aquele rapaz, falar para o faraó, se eu encontrasse ele. Eu imagino que ele teve estar talvez revoltado. Mas esqueceu tudo isso depois. Nem lembrou mais. Nem lembrou mais. E a história de Jó. Essa história de Jó nos é tão familiar
que muitas vezes nos esquecemos do final da história. Mesmo porque, quando nós chegamos no final da história, nós vemos que Jó seguiu em frente. Jó seguiu em frente amando a esposa que mandou amaldiçoar Deus. Amaldiçoa Deus e morre. O que você está vivendo aí desse jeito, rapaz? Está afim desse negócio? Ele seguiu em frente amando aqueles amigos que o acusavam de pecados que ele jamais havia cometido. Ele teve outros filhos, os quais ele amou, mesmo sabendo que poderia perdê-los como perdeu os primeiros. A alma de Jó, a exemplo de José, havia se expandido, havia sido alargada, e ele pôde receber essa incumbência da parte de Deus. Seu coração estava tão amplamente aberto, que é impossível até de imaginar quanto. Quando pensamos numa pessoa como Jó, que passou pelo que passou, e é capaz de amar novamente e continuar amando, é motivo de dar glórias a Deus. Nenhum ser humano, por suas próprias forças, é capaz de fazer e realizar o que Jó realizou, portanto, tendo passado por tudo que passou, todas essas situações, a não ser que seja alguém que seja realmente uma vara ligada à videira. Porque ele só há de poder fazer o que faz tendo o alimento que vem do tronco, que é Jesus, que é a videira. Não há outra forma. Que sempre recebe o necessário, inclusive o cuidado da poda, da parte do agricultor. Então, como saber se eu estou sendo podado? Como posso saber se eu estou em processo de poda ou sendo podado? Em primeiro lugar, a poda é uma dor claramente não merecida e que não tem nenhum relacionamento com o nosso comportamento. Algumas pessoas ao nosso redor talvez enxerguem alguma coisa. Ah, você está assim porque você fez não sei o quê e tal. Então enxergam uma série de coisas ao nosso redor e queiram dizer que nós estamos passando por aquilo que estamos passando em função de tais e tais e tais coisas. Mas isso é a opinião deles. Nós sabemos que nós somos inocentes. Quantas e quantas vezes quando isso acontece? Eu não estou dizendo que nós somos sempre inocentes. Mas quando Deus nos submete à poda, não necessariamente que tenhamos feito alguma coisa, mas sim, a poda é uma dor não merecida. Nós não estamos na situação por causa de algo que fizemos ou deixamos de fazer. Deus deixa claro, se merecemos a dor quando pedimos a Ele. Pedimos a Ele o quê? Sabedoria para suportar. Como disse, a dor não é merecida, mas ela existe, ela está aí. Como passar por ela? Aí precisamos da mão de Deus para nos ajudar nesse processo. Para que nós possamos passar adiante nessa situação que nos encontramos. Ele é o agricultor, ele é o plantador da vinha. Ele é o que cuida da vinha. Ele nos mostrará claramente se estamos sendo disciplinados por algo que fizemos ou porque Ele quer nos usar lá na frente para algo maior, que só Ele sabe o que quer. Em segundo lugar, a dor da poda não é acompanhada de explicações. Apenas o silêncio acompanha a dor. A dor simplesmente está lá. Ela está lá. O silêncio que acompanha a dor é um sinal certo
de que uma poda está em andamento. O agricultor não explica aos ramos o que precisa ser feito com eles a cada ano. Não é o ramo que vai decidir. É o agricultor que sabe o que tem que fazer. Como tem que tratar cada ramo. As intenções do agricultor já foram estabelecidas e eles, os ramos que somos nós, simplesmente não precisamos saber de nada e nem falar qualquer coisa. E nem adiantaria falar qualquer coisa, porque quem cuida dos ramos é o agricultor. Em terceiro lugar, a dor da poda é acompanhada por uma paz que ultrapassa todo o entendimento. E é isso que nos conforta. Se não conseguimos acreditar que a nossa alma está suportando este novo momento que estamos vivendo, e que surge muitas vezes, até mesmo aumenta o nível da dor, é bem provável que essa dor da poda, essa dor seja somente a dor da poda. Agora, a graça do agricultor está em ação em nossa vida. E só porque nós contamos com a graça do agricultor, nós somos capazes de suportar a situação. Foi o que aconteceu com José, foi o que aconteceu com Jó, e foi o que aconteceu com tantos e tantos outros ao longo da vida. Eu falava ainda há pouco dos pais da igreja, que estamos observando um pouco assim. Muitos deles morreram de morte natural. Outros tiveram que se refugiar e morreram lá onde estavam refugiados. Outros foram decapitados a serviço do reino de Deus. O que Deus quer fazer de mim e de você, eu não sei. Mas quando estamos passando por um processo de poda, não vamos procurar qual foi o erro que nós cometemos. Porque pode ser que não tenhamos cometido erro algum. Mas vamos perguntar: para quê, Senhor? E deixar o porquê de lado. Para quê? O que o Senhor quer fazer comigo? E para que Ele quer me preparar para o que vem depois? Como eu devo fazer isso? Imagine os anos em que José passou nessa situação, desde quando os seus irmãos primeiro o jogaram naquele poço, naquela noite, depois o venderam para os midianitas, ele foi levado até o Egito, lá foi vendido como escravo. E toda essa situação, até ele chegar no trono onde Faraó o colocou, o que se passou na mente desse moço? O que eu estou fazendo? Por que eu estou passando por tudo isso? Talvez ele entendeu isso só depois também. Mas o fato é que, apesar de não ter feito absolutamente nada que justificasse o tratamento que recebeu, ele passou por tudo isso, porque Deus estava trabalhando na sua vida. Deus estava trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando na sua formação. Para que ele pudesse agora, depois sim, ser o que foi realmente. Instrumento nas mãos de Deus. Onde ela abençoou os seus familiares e da mesma proporção abençoou também aqueles outros com quem ele não tinha. Aliás, aqueles que mais lhe fizeram mal. Os próprios irmãos lhe fizeram mal. Ele os tratou como se nada tivesse acontecido. Então, a formação do caráter ao longo desse processo foi fundamental. Assim também Jó. E assim também tantos outros que viveram, que são exemplos para nós serem mirados e serem talvez inspiração para as nossas vidas. Para que nós definitivamente esqueçamos o porquê Deus faz isso comigo. E vamos inverter isso. Se perguntar para que Deus está permitindo que eu passe por isso. E ver lá na frente onde Deus quer me colocar para ser bênção. Que Deus nos abençoe.
Senhor nosso Deus, nós somos fracos e falhos e não conseguimos entender toda a dimensão do teu grande amor para conosco. Mas pedimos a Deus que tu nos abençoes e nos fortaleças a fé e a compreensão, para entendermos que quando tu permites que passemos por situações não tão agradáveis, muitas vezes até calamitosas, para que possamos aprender, ó Deus, a perguntar o que querem nos ensinar. Sabemos que vivemos em meio a um tempo onde muitas vezes a mensagem anunciada é que se houver qualquer problema na minha vida é porque eu estou em pecado. Sabemos que a tua palavra não nos ensina essa verdade. Isso não é verdadeiro de acordo com a tua palavra. E, ó Deus, entendemos que quando Jesus Cristo instruiu os seus discípulos, ele lhes advertiu: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Baseado nessa certeza, nós queremos seguir em frente, ó Deus. E definitivamente abandonando a pergunta por que tais coisas acontecem. Revertendo essa pergunta para que Deus nos permite passar por isso. Que nós possamos ver, ó Deus, a tua mão agindo em nosso viver. Abençoa esta igreja, ó Pai. E através dela, abençoa, ó Deus, a partir dela, abençoa, Deus, a igreja toda. Toda a tua igreja, onde quer que esteja nesse mundo inteiro, onde há uma pessoa que confia em Cristo como seu único e suficiente Salvador, faz parte da igreja de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a nos sentimos unidos a todos aqueles que professam Cristo como Salvador único e suficiente. Possamos nos unir a eles. E juntos possamos ver que, ainda que a poda traga dores, essas dores não são como castigo, mas são como formação. E que através do nosso viver, o teu nome seja glorificado desde já e para sempre. Amém e amém.